Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra do Senhor. Te convido nessa humilde tarefa de buscar do Senhor o entendimento daquilo que Ele revela de si mesmo. Nós temos por hábito falar que Deus deu a palavra revelada. Isso foi obra do Espírito Santo na vida daqueles que viveram no tempo onde a revelação estava sendo dada. Hoje nós precisamos da ação do Espírito Santo para que Ele nos ilumine no entendimento do que foi revelado, para que nós possamos viver neste mundo de acordo com a sua vontade. Que Deus nos ilumine nesse negócio, que Deus trabalhe em nós isso, que Deus encontre em nós um coração sincero, disposto a ouvir o que Ele tem ensinado na sua palavra. Eu quero nessa feita convidá-los a meditar em Efésios. Nós vamos abrir para início da nossa conversa Efésios 3, versículos 10 a 12. Serão vários textos. Nós vamos começar na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 10 a 12, que diz: E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Então, o eterno propósito foi feito em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual, em Jesus Cristo, temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Certo? Deus tem um prazer voltado para aquilo que faz. Deus é um Deus que é a fonte da alegria. A Bíblia diz que nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Então, prazer é algo inerente ao nosso Deus. Ele sempre faz sozinho, no sentido de dependência, e não depende de ninguém, para que seja claro que toda bondade também emana dele. Observe como graça é um atributo divino tão importante como o fato de ser criador, ou seja, dele ser feita toda a criação. Ninguém pode criar como ele, também ninguém pode recriar em graça como ele. Ninguém pode ser gracioso como ele é. E é dentro dessa proposta que nós queremos trazer diversos textos da Bíblia, diversas observações para nós nessa oportunidade. O homem extraviado tornou a vida no presente século em Gálatas 1, versículo 4. Presente século mau. O homem fez com que o tempo em que ele está fora da presença de Deus é chamado de presente século mau. Ele transformou o mundo no sistema da sociedade humana em um presente século mau. 2 Coríntios 4:4 diz que está sob o domínio de Satanás, que é o seu Deus, o homem extraviado. Está escrito que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. 1 João 1,8 vai dizer: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E pecado é extraviar-se da vontade de Deus, é a transgressão da lei. 1 João 1,10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então olha como que foi o afastamento crescendo. Efésios 6,12 vai dizer que há uma força por trás disso tudo, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Por mais que nós venhamos ver aqui que há uma força demoníaca por trás da maldade humana, mas a maldade humana é a porta de entrada para que as forças possam trabalhar. É como se o homem adotasse eles, o diabo e seus anjos, como seus deuses, seus guias, né? Aqueles que vão dizer. É interessante que também
As trevas produzem sua própria sabedoria, com um linguajar semelhante ao da Bíblia, mas não têm a luz verdadeira. Olha só, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, 6 e 7. Todavia, nós falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então, por mais que a sabedoria do mundo possa ser parecido com aquilo que Deus mostra, ela pode até usar um linguajar parecido, mas ainda assim ela não é a sabedoria de Deus, tá? A Bíblia fala em dois tipos de sabedoria e fala qual é a que agrada a Deus. Ela diz o seguinte, Tiago 3, 13 ao 18. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, há confusão em toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Pegando esse texto, algumas pessoas vão dizer, não, mas para aí, eu não tenho essas qualidades aí. Fala, mas a sua sabedoria provém de onde? É humana? A Bíblia diz que a sabedoria dos homens se aniquila. E ainda aqui está dizendo que essa sabedoria é terrena, é humana, é terrena. Ela parte somente do homem, então ela vai produzir isso aqui. Ela pode ser muito boazinha, ter uma aparência de piedade, mas depois ela vai se mostrar animal e diabólica, ou seja, ela é da carne, ela não traz em si o propósito divino, que é voltar-se para Deus. João 1,9 vai dizer que a luz foi rejeitada, a verdadeira luz foi rejeitada porque os homens amam as trevas. Então, por mais que eles tenham uma certa bondade característica neles, ou que eles tentem aparecer a bondade, ela tem um segundo plano. Então, não é. O resumo disso tudo em Tiago e Tito 2,12 vai dizer o seguinte, que a graça de Deus é manifestada e ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste mundo de forma sóbria, justa e piamente, ou neste presente século. O resumo aqui em Tito 2,12 é que o que o mundo tem é impiedade e paixões. Disso todo crente tem que se afastar. Romanos 2,12 vai dizer, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis, mas transformai-vos, ou seja, não aceita, mas deixe ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Sai dessa sabedoria humana. Bom, é verdade que todos nós viemos do presente mundo, do presente século mal. Efésios 2:2 vai dizer que nos quais outrora nós andamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então você vai observar aí que o homem, ele concebeu em si esse afastamento de Deus, e esse afastamento produz isso tudo. Isso vai acontecendo, isso não para. Podem ser boas instituições, podem ser pensamentos muito bonitos, mas no final das contas produz isso aí, tá? No final das contas vai ser maldade em cima de maldade. E parece que está tudo perdido. Quando você olha por esse lado, parece que nada mais vai dar certo. Mas veja bem, Efésios 4:4 vai dar um parecer muito bonito, né? Tem uma forma de dizer que não acabou tudo, né? Tá lá. Mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, né? Ele vai mostrar ali que realmente Deus, ele tem um negócio diferente aí. E esse é o presente século mal, essa é a situação do homem, é o mundo que Deus criou, que ficou desse jeito, e agora? Mas o autor nos chama para algo mais. Em Atos 15, 14, vai dizer que Deus visitou os gentios, ou seja, todos os povos, para tomar dentre deles um povo para o seu nome. Tem algo diferente acontecendo. E aí então Deus forma a igreja em Jesus Cristo, sendo Ele mesmo Jesus Cristo o seu cabeça. Está em Efésios 1, 22, 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, de Cristo, e sobre todas as coisas o constituiu, Cristo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então a igreja é a plenitude de Cristo. Você parar para pensar, não dá para negociar 1 milímetro da igreja, 1 milionésimo de milímetro da igreja. Você não pode negociar, porque ela tem que ser plena, tem que ser completa, não pode estar faltando nada. Esse chamado, eleição, relacionamento de Cristo com a igreja é de total compromisso, de total investimento. Olha quanto que ele investiu, está em Efésios 5, 25 a 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então ele trabalha numa igreja para si, que seja semelhante a ele. Olha a forma, mas isso ele faz nele mesmo. O que dá a entender que eu não posso negociar algo que eu ganhei. Eu não tenho como, eu não sou dono. Também ele, Jesus, é a videira verdadeira e faz da igreja seus ramos com o objetivo de frutificação em justiça, em qualidade, como em frutos, em quantidade. João 15, 5. Eu sou a videira, Jesus falando, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então nós somos inteiramente dependentes dele, somos dele, voltados para ele, para o que ele quer. E é nele que nós temos a qualidade para frutificar. Você é justo para viver a justiça. Então você é podado por ele para viver em santidade, ele te faz santo para viver em santidade e para anunciar as maravilhas da sua lei, para assim gerar frutos, outros que virão e que serão semelhantes a ele, porque viram ele em você. Então nós somos chamados para frutificação em justiça, que é qualidade, como em frutos, em quantidade. Fica fácil de entender assim. Também ele, Jesus, é o bom pastor do povo que adquiriu, o guia, o protetor. A Bíblia diz que Jesus fala em João 10, 11, eu sou o bom pastor da sua vida pelas suas ovelhas. O tratado de Jesus com o seu povo. Ele é a pedra fundamental do templo que somos nele. Efésios 2, 19, 22 diz, assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, ele está mostrando que o propósito dele é algo acima da nossa capacidade. Ele vai dizer o seguinte, olha, você está edificado em mim. Então, você tem a garantia em mim, mas tem também a obrigação em mim. Você tem o privilégio em mim, mas esse privilégio é para ser revertido a mim na forma de trabalho no meu reino. Então, olha que bonito que Deus faz e ele coloca isso sobre a igreja. A Bíblia diz que a igreja é o sacerdócio santo do Senhor. 1 Pedro 2,9.
Ele vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as riquezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sumo sacerdote, Hebreus 5:6. A Bíblia diz a respeito de Jesus: tu és sacerdote para sempre, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele tem uma característica de sacerdócio que ninguém podia ter na face da terra. Ele estava fazendo algo tremendo. Hebreus 7:26 a 28 vai dizer isso aqui, ó. Um sacerdote como esse nos convinha, tá? Que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Isso fez ele, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Então observam que Deus estava trabalhando em Cristo para fazer algo diferente no meio de uma humanidade perdida, que é inconcebível para a mente humana. Como também é inconcebível até hoje para os descrentes, né? A Bíblia diz que os incrédulos eles estão numa área chamada de trevas, porque eles amam as trevas, e eles elegem o príncipe deste mundo, o diabo, como seu Deus, e como eles o elegem, ele os cega para que não entendam o que Deus em Cristo está fazendo, tá? Então veja bem, ele é o representante fiel da raça humana. Jesus se torna homem, se faz homem, e ele se torna o representante fiel da raça humana. 1 Coríntios 15:45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ou seja, vida recebida. O último Adão, espírito vivificante, aquele que dá vida, aquele que pode realmente, a partir de si, dar vida. E Jesus fala: esse mandato recebi do meu Pai, para vivificar quem eu quiser. E assim ele vai chamando, vai elegendo nele, né? Vai trazendo para a sua maravilhosa luz. Bom, qual a razão de Deus fazer isso tudo? Qual a razão de Deus fazer isso tudo? Efésios 2:7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Presta bem atenção nesse pedacinho: riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Como que isso funciona? Todos os seres criados nos céus, os da terra também, mas principalmente os dos céus, podiam ver a glória, a majestade, a soberania e o poder de Deus em atividade. Isso era patente aos olhos deles, né? Ver tudo que Deus fazia, como Deus era. Mas eles não tinham como conhecer a graça de Deus em atividade. Os anjos, por exemplo, eles não têm noção de que é graça. Eles podem saber conceito, mas não tem como experimentar graça. Tudo, então, que Deus fazia, que Deus mostrava, tinha uma demonstração perfeita. Estava em Deus e ele mostrava na criação, tá? Mas a graça estava nele. A graça não foi criada por causa do homem. A graça já estava na pessoa de Deus, já fazia parte do seu ser. E ainda não tinha uma demonstração perfeita. Uma demonstração perfeita. E aí é que está o negócio. A demonstração precisa ser perfeita porque Deus é perfeito, está nele. Tá? Nós começamos a observar isso quando você vai lá no texto de Efésios 3, nós observamos que a multiforme sabedoria de Deus foi conhecida pela igreja, dos principados e potestades nas regiões celestes. Então você observa que a sabedoria de Deus, multiforme, então tinha forma que ainda não se conhecia, tá? Agora é manifestada pela igreja, e a igreja nada mais é do que a comunhão dos chamados em Cristo.
o nosso Senhor, tá? Então ele também vai dizer em 2,7, né, que estava mostrando nos séculos vindouros, em todo o tempo, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Presta bem atenção. As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo. Então, nós temos aqui uma demonstração que o Senhor estava mostrando algo que ainda era desconhecido. E para mostrar esse algo, ele fez nascer a igreja. Ele criou a igreja para que todos conhecessem que o seu eterno propósito ia ser levado a efeito na sua criação. E que nessa graça, Deus pega e junta eu e você. Ele nos traz para a sua glória, para que eu e você possamos participar de algo que nós não teríamos acesso de outro jeito. Mas Ele faz em mim e você uma coisa interessante. Ele nos elege em Cristo, Ele nos chama pelo Evangelho e Ele nos adota em Jesus Cristo para sermos co-herdeiros da sua glória junto com Cristo, o Filho amado. E Ele faz com isso com que a sua graça seja demonstrada como superior à sua ira, por exemplo. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, e o pecado traz consigo a pena, traz consigo a reprovação, traz consigo a ira, a punição do pecado traz em si a morte. A graça superabundou, porque ela pegou o que estava perdido e fez agora algo superior que era se não estivesse perdido. E você para pensar que isso é um modo de Deus subjugar tudo quanto é criação do mal. Ele nos deu capacidade de viver para Ele, e a capacidade de o rejeitar. E a capacidade de o rejeitar cria o mal, propõe o mal. Mas agora Deus fala assim, acima da sua capacidade de se estragar, eu tenho capacidade de fazer uma nova criatura. E essa nova criatura será prazer para mim. Eu vou tomar prazer em ter aquele que recebe o meu propósito. E isso Ele fez em Jesus Cristo. Isso Ele fez em Jesus Cristo. Então, você observa que é algo mais do que uma vida que não tivesse... Se imagina que Ele pega os anjos, né? Ele diz que os anjos, que são espíritos e que não pecam, e a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados para auxílio daqueles que hão de herdar a salvação. Então você observa aí que Deus te coloca numa posição de honra. Deus coloca aquele que realmente se torna filho dele numa posição de honra. Ah, mas eu queria nunca ter pecado. Parabéns! Você está desejando coisa boa, mas isso é impossível. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. Uma vez que o mal entrou no mundo, a tendência é o mal. Mas aproximar-se de Deus é fazer força. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus está manifestado desde agora. Os homens fazem força para entrar nele. É uma luta constante, mas isso agrada a Deus. E Deus vai premiar isso, porque isso é a fé, isso é a transformação pelo Espírito Santo e a palavra. Deus vai premiar isso com galardão. E é só Ele que pode fazer isso. Você vê em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos apresentar justiça, nós não podemos dar fruto, nós não podemos ser bons. Só a partir dele que nós conseguimos realmente ser aceitos, né? Como se ele nos aceitasse nele, assim como nós nos tornamos semelhantes a ele. Então, queridos, a Bíblia diz que nós teremos uma recepção no céu. A Bíblia diz que já se canta quem nós haveremos de ser lá no céu. Isso está em Apocalipse 5, 9 a 10, diz assim: E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos,
porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, compraste para Deus homens de toda tribo e língua, e povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse reinar sobre a terra tem algo muito grande, tanto no sentido futuro, como a nova terra, o novo céu e a nova terra que serão inaugurados por Deus para viver para sempre com os seus, porque Deus quer viver com os santos, com os seus, mas também a Bíblia diz que o reino de Deus já é chegado. Jesus vai dizer que o reino dele não é deste mundo, e ele vai dizer que o reino dele já está entre nós, então nós já temos hoje, né, esse reino em nós. Também Apocalipse 7:9 vai dizer: depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam, versículo 10, com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Né? Então ele é esse que chamou, que capacitou. 21:3 também vai dizer: e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então você observa que Deus agora tem um prazer de habitar com o homem. Agora a ideia de Deus não é mais visitar o homem, não é estar com o homem por algum tempo, mas é sempre. E mais ainda, o homem ser participante da natureza divina, agora com consciência de querer ser. Então que nós venhamos nos apropriar disso. Nós, por mais difícil que esteja a vida, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que está difícil? Essa graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, que formou a igreja, é um mistério. E assim como há uma inimizade contra Deus, vai haver uma inimizade contra a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo, daquele que enche tudo em todos. Então você observa que a igreja está sendo moldada para ficar semelhante a Cristo, o Filho amado, que tem prazer nas coisas do Pai, que obedece. Ele obedece não no sentido de subserviência, mas no sentido de reino, no sentido de ser dono. Ele é um herdeiro que trabalha na herança. Ele não é um herdeiro que fica esperando a morte daquele que vai lhe dar a herança para ele poder então fazer o que ele quiser. Não, ele é aquele que ao mesmo tempo que ele é o príncipe, ele é o rei, ele é o mesmo aquele que ao mesmo tempo ele é o filho, ele tem prazer em tudo que é do Pai. Ele tem aquela ideia de que ele é a obediência, mas Deus se manifesta pela palavra, e ele é a palavra. Então ele obedece essa palavra, ele faz manifestar dessa palavra que ele próprio é. Tem um modo de dizer em teologia que Deus estava em silêncio, até que ele resolve falar. No que ele fala, cria-se os mundos. E a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então você observa que há um interrelacionamento muito grande de propriedade, de prazer em. E Deus ele criou a igreja para você ter essa noção. A Bíblia diz que Cristo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Assim Deus quer uma igreja que, sendo herdeira, sendo filha de Deus, ou o povo, cada um de nós, sendo filho de Deus, sabendo que pode usurpar, tentar usurpar, né, pelo menos porque Ele é o Todo-Poderoso, não quer usurpar. Deus quer que você esteja no céu por causa dele. Você vai olhar para tudo que você achar bonito, mas você vai achar interessante que aquilo lá só tem graça porque ele está lá. Por isso é que ele manifestou graça a todos nós, né? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus a cada dia te acrescente fé, que Deus te acrescente a capacidade de obedecer.
Essa capacidade de obedecer vem de uma vida de fé, vem de uma vida de comprometimento. E aí você vai observar que essa obediência não é uma subserviência, mas é uma construção onde você faz parte da construção e ajuda na construção. Que Deus te abençoe poderosamente. É a nossa humilde oração também neste momento. Em nome de Jesus. Amém.